Do Senhor. Devemos sempre louvar, exaltar esse Deus que nos dá estas oportunidades de chegar a Ele por meio da obediência à Sua palavra. Tudo que o homem possa desejar aqui nesta terra não pode ser comparado com aquilo que Deus nos oferece. O que Deus nos oferece é de valor eterno, onde o ladrão não pode roubar e nem a traça pode corroer. Que a nossa mente esteja focada nas coisas do alto, sempre priorizando as coisas de cima e não as coisas de baixo, pois o nosso Deus é um Deus fiel, que promete e faz, mas nós precisamos estar na posição de obediência. A palavra nos diz em Salmos 119, 9: como purificará o jovem o seu coração? De que maneira possa o homem ser purificado de todo o mal, senão ouvindo a palavra de Deus e obedecendo esta santa e poderosa palavra de Deus? Nosso desafio é cada dia lutar para pôr em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Constantemente nós temos aprendido de Deus. Deus tem se manifestado aqui através dos escolhidos. A sua bondade, o seu amor tem sido para conosco, e que nós venhamos dar o melhor, pois a palavra nos diz que Ele espera de nós coisas melhores e pertencentes à salvação. Coisas melhores e pertencentes à salvação, pois o nosso Deus Ele não é injusto para esquecer das obras aqui que os servos dele realizam aqui por amor aos santos, mas nós devemos sempre espelhar naqueles que estiveram aqui nesta terra, que foram fiéis aos mandamentos de Deus, o qual Deus aqui deu testemunho de uma vida aqui de entrega. Nós temos inúmeros personagens aqui, o qual Deus tem falado do seu amor e da sua fidelidade para com a palavra de Deus. Nesta noite nós venhamos aqui estar atento mais uma vez, e a mensagem é um alerta da parte de Deus para a nossa vida, para que nós não sejamos como muitos aí, esquecidos dos ensinos de Deus, mas sim praticantes. Eu peço aos irmãos que estejam abrindo as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 2, o versículo de 1 até o versículo 4. Hebreus capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Depois de Filemão. Diz a palavra de Deus assim, Hebreus 2, versículo 1 ao 4. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e dom do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pai amado, Tu és bendito, Pai, Tu és soberano, o Senhor é luz, Pai. A Tua palavra, meu Deus, que nesta noite aqui, Pai, seja, Pai, confirmada, Pai.
que os nossos olhos, Pai, sejam abertos, meu Deus, e que cada um, meu Deus, venha ser despertado, impactado por essa palavra, para que viva aqui, meu Deus, uma vida, Pai, de entrega, uma vida na prática dela, pois o Senhor, meu Deus, se agrada, meu Deus, daqueles que andam, meu Deus, em fé e obediência. Meu Deus, que possamos entender, meu Deus, a profundidade da mensagem por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Fale conosco, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, Pai. E que o povo, meu Deus, venha sair daqui edificado, consolado, Pai, restaurado, iluminado, em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu costumo sempre dizer que toda desobediência tem consequência e toda obediência terá justa recompensa. O capítulo 1 de Hebreus vai iniciar falando da manifestação de Deus à raça humana. No passado, Deus, de muitas formas, várias vezes, tem se manifestado ao seu povo através dos profetas. Deus, ele sempre tem falado de si, tem apresentado a nação qual ele tem escolhido, mas nos últimos dias diz a palavra que Deus, através do seu Filho, através de Jesus Cristo, ele tem falado com o povo. Jesus é superior, é o nome que está acima de todo nome, mais superior do que os anjos. Ele vai citar aqui no capítulo 1 de Hebreus, e ele vai ficar no versículo 14 falando de uma palavra o qual nós temos ouvido muito aqui, que é a palavra da salvação na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. Quando ele inicia o capítulo 2, ele inicia com esta palavra portanto, para que em conclusão de um raciocínio anterior, ele diz assim: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido. Quais são essas coisas que nós já temos ouvido? É aquilo que Jesus tem nos ensinado através da sua palavra, os seus mandamentos, ensinado aqui a como nós devemos proceder na casa de Deus, na nossa família, no trabalho, no dia a dia. Nós temos que dar mais atenção para essas coisas. E ele diz: para que em tempo algum não desviemos delas, para que não sejamos negligentes, para que não venhamos abandonar, para que não venhamos ser ouvintes esquecidos, mas cumpridores da tua palavra. Nós precisamos pôr em prática todos os dias aquilo que nós aprendemos na casa de Deus. Não ficar apenas em uma rotina de vir e voltar, mas que haja em nós um crescimento espiritual. Em 2 Pedro 1:19, ele vai dizer que a palavra de Deus ela faz bem se nós atentarmos para ela. Bem nos fará. Não vai fazer mal, vai fazer bem. Mas se nós atentarmos para ela, se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós pôr em prática, bem nos fará. Ela vai nos iluminar até que nós chegamos ao pleno conhecimento de Deus, até que a imagem de Cristo se manifeste através de nossa vida. Nós precisamos atentar para esta palavra. A palavra de Deus ela é luz, ela nos dá entendimento. Muitos têm deixado a palavra de Deus, muitos não se importaram a buscar conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. A Bíblia tem sido um livro que muitos têm esquecido, alguns só têm usado como enfeite, aberto no Salmos 91 com a flor, mas nada sabe do que está escrito ali. Mas nós não, nós somos chamados para participar da sua santidade, e isso nós só chegamos quando nós ouvimos e pomos em prática a palavra de Deus. Devemos dar mais atenção às verdades que nós temos ouvido, para que não venhamos desviar em tempo algum. Sempre manter-nos na verdade, firme em Jesus, porque há um valor positivo. Aquilo que Ele nos oferece é de valor eterno. Como eu iniciei aqui este culto dizendo, tudo que nós possamos aqui desejar nessa terra, alguns
carro, outros, apartamentos e fazenda, não pode se comparar com aquilo que Jesus está nos oferecendo. É de valor eterno, é uma vida eterna na sua presença. Graças a Deus. Muitos vão para a casa de Deus só para ouvir promessas de bens materiais, mas não atentam no que Deus está oferecendo de melhor, a salvação na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. Mas ele deixou bem claro que ele é o autor e consumador da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Nós temos atentado para as verdades que Deus tem nos ensinado, os seus santos mandamentos, ou nós temos sido ouvintes esquecidos? Nós vamos ver versículos que nos dão a ideia aqui de não negligenciar também a salvação que nos foi dada, de não abandonar, de não sermos ouvintes esquecidos, porque nós vamos ver que toda desobediência tem consequência e toda obediência trará justa recompensa. No versículo 2 ele vai usar aqui a figura do anjo para comparar aqui a lei com a graça de Deus. Ele diz: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. A lei dada lá por meio de anjos, intermédio de anjos a Moisés, quando ela era quebrada, tinha punição severa. Quando o mensageiro é maior, maior o peso da mensagem. O mensageiro que trouxe a salvação é Jesus Cristo. Maior castigo terá para aqueles que não atentam para as verdades do qual ele tem ensinado, que não lutam para uma vida de obediência. Diz a palavra que maior castigo terá. Muitos estão enganados porque olham para a graça como sendo um passaporte de pecados, e não é, nunca foi. A graça, o qual Deus nos oferece através de Jesus Cristo, é para nos dar uma oportunidade aqui de nos consertarmos e viver na sua presença de maneira irrepreensível, santa, piedosa, justa. Essa é a explicação da graça. Se nós ouvirmos alguns dizerem, como muitos dizem, não precisa ser tão radical, uma mentirinha de vez em quando, não precisa também assim total cumprimento dos mandamentos. A palavra nos diz que nós precisamos honrar os mandamentos de Deus, ter todos os mandamentos de Deus como algo precioso e não fazer diferença, porque um povo que foi chamado outrora por interesse próprio, exigia para alguns, o que pode ofertar de mim, é corbão, oferta ao Senhor, esse está isento de honrar pai e mãe. Mas Jesus vai deixar bem claro: o menor que seja, devemos cumprir os seus mandamentos. Devemos ter de importância para que não sejamos rejeitados, mas reconhecidos, para que não vivemos aqui de aparência, mas para que Deus possa contemplar em nosso coração essa sinceridade e obediência à sua palavra. Se a lei quebrava e era punido, maior punição para aqueles que desprezam a graça de Deus, a oportunidade de ser uma nova criatura, uma nova massa. Deus chama um povo que está em trevas, mas não para permanecer nas trevas. Diz a palavra que chamou o povo das trevas para o reino de luz, onde a luz, a iluminação, nós estamos sendo iluminados por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem falado aos nossos corações, temos conhecimento de Deus, e aqueles que não têm conhecimento de Deus estão perecendo. Estão perecendo porque não conhecem a Sagrada Escritura, não leem a palavra de Deus. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, temos por mais firme a palavra, como Pedro diz, dita pelos profetas, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. Aí ele faz uma pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
se nós não atentarmos para ela, para obedecê-la, se nós abandonarmos, escaparemos do juízo de Deus? De maneira nenhuma. Ele vai retribuir a cada um, segundo o que fez aqui neste corpo terreno aqui. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação essa que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Ele iniciou, Jesus veio, e ele iniciou seu ministério ali na Galileia, conhecida como Galileia do Gentio. Diz a palavra que um povo que estava sobre as trevas, à beira da sombra da morte. Diz a palavra que uma grande luz veio raiar sobre esta face. E esta luz é Jesus Cristo que ilumina o coração. E daí Jesus começou a iniciar o caminho da salvação. Daí para frente Jesus começou a clamar: arrependei-vos, arrependei-vos, convertei-vos, deixai os vossos pecados, converta ao caminho do Senhor, abandona as vossas vaidades, os vossos pensamentos, sai dessa vida que não tem aprovação de Deus, uma vida vã, porque a palavra nos diz que nós somos resgatados de uma vã maneira de viver. A nossa vida é vã. Antes de nós conhecermos a graça de Deus, antes de sermos chamados à sua presença, a palavra nos mostra que nós estávamos em uma vida vã, uma vã maneira de viver. Por mais que muitos poderiam nos dar testemunho aqui, mas somente Deus pode declarar quem é o homem, verdadeiramente quem é o homem. E Ele define o homem em Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Jesus, ele chega ali em um determinado lugar, Lucas 13, ele diz assim: se não arrependermos de igual modo, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Não, quem precisa arrepender é aquele lá, aquele criminoso, aquele lá adúltero, não. O mentiroso também precisa. Todos de igual modo. Precisa arrepender. E ele vai dizer no versículo 4: também Deus testificou com eles, aqueles que ouviram a salvação, por meio de sinais, prodígios e vários milagres, em nome do Espírito distribuído segundo a sua vontade. Esses homens, a igreja primitiva, o qual ele foi chamada, deu testemunho de fé, de uma fé em ação e obediência. Eles atentaram para as verdades que aprendiam com Jesus Cristo. A prova que Deus aqui cooperou, o Senhor cooperou com eles, manifestando sinais, maravilhas e prodígios. Porque a palavra diz que quem crê, sinais o acompanharão. Quem crê em Jesus, sinais o acompanharão. Colocarão o nome enfermos e o curarão. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Olha quantas promessas tem de Deus. Ressuscitarão mortos. O Deus que ali falou a igreja primitiva é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por mais que muitos querem minimizar o poder de Deus, mas nós cremos, Ele é poderoso, é o Deus do impossível, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos aqui dar mais atenção àquilo que nós aprendemos. E nós vamos ver alguns versículos que aqui nos dá a ideia de não negligenciar a salvação, pois tem punição para esses que assim andam. Hebreus 10, 26, segue aí, mesmo livro, Hebreus 10, 26. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 10, 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, observe bem, um coração voluntário, ama pecar, tem desejo para pecar. Aí diz a palavra: depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Olha, nós recebemos o conhecimento da verdade.
nós temos aprendido a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz, ela tem nos iluminado. Depois que nós ouvimos ali a verdade e se manter voluntariamente no pecado, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas olha o que vem para essa pessoa: mas certa expectação horrível de juízo e arder de fogo que há de devorar os adversários. Olha, a punição severa para aqueles que negligenciaram a salvação. Foram apenas ouvintes, mas esquecidos, que se manteve na prática pecaminosa, em uma vida de pecado. Diz aqui que vem o juízo de Deus sobre esses que assim andam. Não é como muitos dizem, que não entendem a graça, querem pregar um caminho largo. Não. A graça nos ensina a renunciar toda impiedade, todo o pecado, e viver no presente momento, todos os dias, no presente momento, de maneira sóbria, justa, moderada, piedosamente. Aí ele vai fazer aqui, olha, seguindo: todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidai vós. Ele está alertando: guarde de ter maior castigo, maior punição severa. Aí vai dizer: será julgado merecedor. Quem é que será julgado merecedor? Aquele que pesar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Aquele que desobedeceu o sacrifício de Jesus. Pedro ele vai dizer no capítulo 1 que nós fomos chamados para a obediência a seu sacrifício, para obedecer os ensinos de Jesus. Para isso que nós fomos chamados. Não há santificação sem obediência, não há. Não tem como nós ser limpos se nós não observar a palavra de Deus, como está escrito em Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu coração? Porque tem corações aí nesse momento que estão em amarga inveja. Tem corações que estão aí nesse momento aí em indiferença, em ira. Deus conhece os corações, Ele sonda as intenções, Ele pesa os motivos. Não tenta se esconder de Deus, porque Deus está vendo. Nós temos que andar em sinceridade diante de Deus e atentar para a sua palavra, para que nós sejamos limpos, purificados. Porque há uma promessa de Deus de valor eterno, e essa promessa está registrada em Mateus, que diz assim: que os puros de coração, esses verão ao Senhor. Os puros de coração, estes verão ao Senhor. Os que não têm indiferença, inveja, amargura, os que não projetam o mal contra o próximo, mas no coração tem sempre o desejo de fazer aquilo que é para a edificação do próximo, que usa de compaixão com aqueles que aqui estão. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que nós venhamos alcançar um coração sábio e entendido. É assim que nós temos que estar. Pedir a Deus esta direção para que nós venhamos alcançar um coração sábio e entendido, para que diante de todas as nossas adversidades nós venhamos agir de maneira que temos aprendido com a palavra de Deus. Guardai de maior castigo, guardai aqueles que desprezam a graça de Deus, aqueles que estão tomando caminhos largos. Cuidado, é um alerta. Guardai, porque maior castigo virá. Maior castigo virá para aqueles que foram iluminados, conheceram a santa e poderosa palavra de Deus, mas não se posicionaram, desprezaram o sacrifício de Jesus. Maior castigo virá para isso. É um alerta de Deus para a nossa vida nesta noite.
pois o que Deus está nos oferecendo é de valor eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 12, versículo 9 e 25. Fazer um resumo aqui para possamos aqui entregar a mensagem de Deus, qual Deus tem falado no meu coração. Aqui é uma comparação da disciplina dos nossos pais enquanto nós éramos aqui crianças, com a disciplina de Deus. Ele diz: além disso, nós tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? É uma pergunta que ele faz. Nós não obedecemos os ensinos, a correção ali dos nossos pais, ainda que por um momento aqui, aí ele diz: não devemos mais obediência àquele que nos corrige lá do alto. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Aquele que o ama, Deus o corrige. Deus tem nos exortado a voltar à sua presença por amor. Ele faz aqui um alerta e ele convida a honrar, considerar o versículo 3, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem? Jesus. Considere, honre. Honre o que ele fez aqui através da sua vida. Se entregou a si mesmo para nos purificar. Para que nós sejamos puros, teve que ter um sacrifício. Está lá em Tito, capítulo 2. Entregou a si mesmo. Ele entregou. Não é como muitos dizem que o plano de Deus falou, não, viu? Ele se entregou. Deus era poderoso. Ninguém pode contra ele. Ele se entregou a si mesmo. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores. Quantos aqui se opuseram a Jesus? Perseguiram, caluniaram, colocaram coroa de espinho sobre a sua cabeça, chicotearam, cravo em suas mãos, mas diz a palavra que ele foi mudo, não abriu a sua boca, e não houve engano em seus lábios. Ele se colocou na posição de pecador, para que hoje este povo aqui esteja presente na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos considerar o sacrifício de Jesus, obedecer os seus ensinos, e não negligenciar a salvação de Deus. Devemos nos apegar aos seus ensinos e não ser esquecidos, porque eu já vi muitos chegar na casa de Deus e chegar lá fora e dizer assim: nem sei qual foi o versículo que a irmã fez a abertura. Foi o que mesmo? Estava dentro da casa de Deus, mas nosso pensamento estava longe. Longe da presença de Deus. Nós temos que lutar. Sempre aqui lutar. 2 Tessalonicenses 1, 5 a 10. Volte um pouquinho. O livro de Hebreus. 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 5 ao 10. Versículos que nos dá a ideia de não negligenciar a salvação, pois receberão punições severas. Nós vemos Hebreus 10, 12, os dois capítulos, agora 2 Tessalonicenses 1, versículos 5 ao 10. Diz assim: olha, tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus, e como resultado sereis tido por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Deus é justo, Ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Ele tomará a vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder,
quando vier para ser glorificado no seu santo e admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Paulo aqui, ele escreve aos santos de Tessalônica, e ele vai testemunhar da fé e do amor desses em qual Deus tem chamado, uma fé em ação. Por amor, eles estavam ali praticando as boas obras, eles estavam ali atentos aos ensinos do qual Deus tem por meio dos seus servos ensinados. E ele diz: fé, amor, em todas as perseguições e aflições. Olha, estavam sendo perseguidos, afligidos, mas eles estavam guardando a palavra de Deus. Apocalipse 3 vai dizer: tem poucas forças, mas todavia guardastes as minhas palavras. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não é porque ele me atribula, é porque ele me persegue. Por isso que eu agi dessa forma com ele. Não. Recebeu a palavra, a fé e o amor manifesta aqui, em meio a perseguições, em meio a aflições que suportados. Aí ele vai dizer: prova clara do justo juízo de Deus. Vocês estão sendo atribulados, injustiçados, perseguidos, mas estão na posição de Deus. Qual é a posição de Deus? Santidade, obediência aos seus ensinos. Fique sabendo que vocês terão alívio. Vocês terão alívio da parte de Deus. Quando o Senhor descer dos céus para aqui buscar aqueles que foram fiéis, a igreja vai subir. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja fiel vai estar com Ele. É um mundo de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus nos oferece nesta noite é de valor eterno. Não é algo que o ladrão possa roubar nem a traça corroer. É a vida eterna. É um céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês vão ser aliviados, consolados, quando Ele vier. Quando Jesus descer para buscar o seu povo, a igreja. Este dia está prestes para chegar. Prestes para buscar e arrebatar a igreja amada. Mas enquanto não chega este dia, nós precisamos manter na posição de obediência. Precisamos manter na posição de obediência. Aí ele vai dizer: Deus é justo. Deus é justo. Ele dará em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. E tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Vai cobrar daqueles que não conhecem a Deus. Quem são os que não conhecem a Deus? Aqueles que não guardam o mandamento. Está escrito mesmo. Aqueles que não guardam seus mandamentos. Alguns afirmam com seus lábios conhecer a Deus, mas negam pelas obras. Está escrito em Tito. As atitudes são reprováveis. As ações não condizem com a verdade. Os pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os caminhos estão longe dos caminhos de Deus. Fala com os lábios, mas nega com as obras, com as ações. Não guarda os seus mandamentos. Não conhece a Deus. Não obedece o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses serão cobrados. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição. Não existe purgatório, como muitos dizem, onde a pessoa vai passar por um período para pagar ali pelos erros. Não. O julgamento é agora. Deus já está separando nesses momentos. Uns à direita, outros à esquerda. Se não se arrepender em tempo oportuno, esse tempo se chama hoje, na partida deste mundo, está escrito aqui, perdição eterna.
Não há mais esperança para estes. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Para esses não terão condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. A morte é o início de uma eternidade. Para uns com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Para outros, banidos longe da sua face. Está escrito aqui. Vou continuar lendo. Eles, por castigo, padecerão a eterna perdição. Versículo 9. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Não vai ter nunca mais o favor de Deus. A graça, o favor imerecido. Deus está oferecendo a oportunidade de sermos uma nova criatura. Deus está dando a oportunidade neste tempo presente. Deus está alertando: saia desta vida pecaminosa, abandone esta prática pecaminosa, deixe os seus pensamentos, deixe os seus caminhos, converta aos meus caminhos, porque eu sou misericordioso em perdoar. Olha, isso vai ocorrer quando vier para ser glorificado os seus santos, na igreja fiel e admirado em todos os que creram. Nós ministramos aqui pela graça de Deus, falamos que a nossa vida é uma vida diária e contínua, fé em ação, em obediência aos santos mandamentos de Deus. Toda desobediência trará consequência, toda obediência terá justa recompensa. Vamos meditar em alguns ensinos de Deus. Mateus 5, 19, 20. Evangelho. Mateus 5, 19. Nós devemos ter os mandamentos de suma importância. Todos os mandamentos. Todos os mandamentos de suma importância. Por menor que seja, de suma importância. Não sejamos como os fariseus. Aquilo que pode aproveitar de mim é corbão, oferta ao Senhor. E esses estão isentos de honrar pai e mãe. Não, não é assim não. Há um mandamento, honrar o pai e mãe. Mandamentos de Deus. Está escrito: qualquer que desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens. Olha a grande responsabilidade dos pregadores: ensinar vivendo, não sendo pedra de tropeço. A nossa vida tem que estar alinhada com os ensinos. E o ensinar os homens será chamado menor no reino dos céus. Não terá valor essa pessoa para Deus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Grande no reino dos céus. Será o povo qual Deus se agrada, o qual Deus dará testemunho como os heróis da fé. Em Hebreus 11. Aí ele vai dizer, versículo 20: pois vos digo que, se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Isso é uma afirmação, e é sério. Jesus está falando aqui, ele está sobre um monte, e ali ele vai falar o caminho da felicidade, as bem-aventuranças. Ele vai falar que os misericordiosos alcançarão misericórdia, os puros de coração verão a Deus. Olha, ele está ensinando aqui a uma grande multidão, a um povo que estava ao seu redor. E ele vai vendo ali alguns que viviam de aparência. E ele vai dizer: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, dos mestres da lei, olha, aqueles que foram chamados para ensinar. Jesus vai chegar um momento e vai dizer assim: olha, os discípulos, o que eles falam
fazem, mas não andam no caminho deles. Por quê? As ações, as atitudes deles não estavam de acordo com o que eles estavam ensinando. Falava ali, ensinava, mas as ações, os pensamentos, as atitudes estavam se opondo ao que eles falavam. Aí Jesus disse: olha, a vossa justiça tem que exceder a deles. Vocês têm que estar com essa responsabilidade de ensinar, praticando, não negligenciando, não sendo ouvidos e esquecidos. Mas a fé tem que estar em ação. Para quê? Para que entre no reino de Deus. Se não for assim, não vai entrar no reino de Deus. Aquele que deseja conhecer a Jesus tem que ser como Zaqueu. Tem que estar disposto a um conselho, pastor Marcos. Quem quer conhecer a Jesus tem que ser como Zaqueu. Tem que estar disposto a um conserto, a ser uma nova massa, a viver aqui em uma vida santa na presença de Deus. 7. Valor positivo para quem pratica. 7, 24 e 29 do capítulo de Mateus capítulo 7, 24 a 29. Diz assim, segue aí: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqueles que estão praticando os ensinos de Deus estão firmes. Em Cristo nós estamos seguros, estamos firmes contra toda seta do mal. Prudência é ouvir e guardar os mandamentos de Deus. Isso é prudência. É ouvir e guardar as palavras de Deus. Jesus está ali continuando a ensinar sobre o monte. Esse período aqui é longo. Tem hora que a pessoa acha cansativo, 2 horas de culto. Imagina quantos minutos Jesus estava aqui ensinando aquela multidão. Inúmeros ensinos aqui. Aí ele está dizendo: ouviu, guardou, como homem prudente, constrói a casa sobre a rocha, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateu contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nossa vida é edificada sobre os ensinos de Cristo. Paulo vai falar que ele pôs, o fundamento, sabe, o construtor. E ninguém pode colocar outro fundamento senão Jesus Cristo. Nós anunciamos a Jesus. Nele estão os ensinos de Deus, as promessas de Deus. Querem aprender? Olhem para Jesus. Tenha um coração humilde e Ele ensinará. Valor positivo para quem guarda. Diante de adversidade, essa pessoa não se desespera. Essa pessoa não vai se trancar em depressão. Vai não. Porque ele sabe em quem ele confia. É Jesus Cristo que está no controle. É Jesus que está no controle da nossa vida. Nós precisamos cada dia deixar que Ele nos guie. Agora, valor negativo. Versículo 26. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ele ensinava vivendo. A sua vida estava alinhada com aquilo que ele ensinava. Não era como os mestres da lei. Quem não ouve a palavra de Deus é como uma casa sobre a areia. Não suporta as tribulações do mundo. Essas pessoas são desesperadas quando vier a tempestade. E quando eu falo tempestade, não estou falando fenômeno, coisas da natureza, não. Estou falando quando vier algo sobre a sua vida. Crise financeira,
dificuldades no lar, no trabalho, vão se desesperar porque a vida não está firme em Jesus. É a palavra de Jesus que nos guarda, que nos protege, que nos dá segurança e confiança diante de situações adversas que nós possamos passar nessa terra. Nós precisamos, porque tem muitos agora que estão desesperados, não tem esperança, tenta tirar a própria vida, porque não consegue enxergar na palavra de Deus a esperança, não consegue ver na palavra de Deus as promessas de Deus, não crê na palavra de Deus. Muitos nesse momento estão desesperados. A palavra nos diz que a solicitude no coração do homem o abate. As ansiedades, as tribulações, deixa muitos abatidos, mas uma boa palavra nos alegra, e esta palavra está em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Há conforto da parte de Deus para a nossa vida, a segurança nas palavras de Deus para nós, a verdade, nós devemos se apegar às palavras de Deus, devemos amar esta palavra e buscar todos os dias. 1 João 5, 1 João, lá no finalzinho, chegando lá no Apocalipse, 1 João 5, alguns ensinos de Deus para que não venhamos ser negligentes, vamos recordá-los nesta noite, e que nós venhamos sair daqui cheios da presença de Deus. 1 João 5, versículo 1 seguindo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Se nós cremos que Jesus é ungido de Deus, o enviado de Deus, essa pessoa é nascida de Deus. Todos os que amam a Deus devem amar aquele que dele é nascido, devem amar os irmãos, devemos amar os nossos irmãos, os de fé, os da casa, devemos amar, se doar, entregar, com amor sincero. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amarmos a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque alguns dizem eu amo a Deus, mas não amo o irmão. Não ama a Deus, porque um dos mandamentos é amar o próximo como a si mesmo, é amar os irmãos. Quem diz ama a Deus e não ama o irmão, está em diferença com o irmão, não ama a Deus. Isso é a verdade, está na palavra de Deus. Trata de consertar enquanto há tempo, porque está no caminho do tribunal, e aqueles que vão entregar ao juiz serão presos, e de maneira nenhuma sairá de lá a ter que pagar o último centavo. E a resposta é essa: nunca sairão, porque depois da morte segue-se o juízo. Não vem essa com história de purgatório, não existe isso não. A oportunidade é agora. Quem creu, creu. Quem não creu, depois da morte segue-se o juízo. Precisamos sempre guardar os mandamentos e ter todos por importantes. Esse é o mandamento de Deus, que guardando os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Não, o jugo é suave, o fardo é leve. Aquilo que Ele nos impõe não é algo que nós não temos a capacidade de cumprir, não. Deus sabe da nossa estrutura. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quem crê em Jesus de todo o coração, quem guarda as suas palavras, esses são os que vencem o mundo. Que vence o sistema mundano do pecado, que vence as acusações, as perseguições, as tribulações, as enfermidades, os desprezos. São esses que creem em Jesus de todo o coração, esses que estão firmados na rocha, nos seus ensinos,
que guardam os seus mandamentos, esses são mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. São mais do que vencedores. A fé em Jesus leva a vencer este mundo, esse sistema que aqui nos enfrentamos. Volte, segue Tiago, volte aí, Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 27. Tiago 1, 21 a 27. Diz assim, atrás de um pouquinho aí. Versículo 21. Despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei como sinal a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Olha, o que Deus nos oferece, a sua palavra, é de valor eterno. Ele vai dizer, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas há aqui uma exortação. Devemos limpar de todos os vestígios do mal, todas as impurezas, todos os pensamentos malignos, intenções más, invejas, tudo, e receber com espírito de mansidão a santa e poderosa palavra de Deus, que é poderosa para a salvação. Tem como a palavra estar no nosso coração, se nosso coração está sujo? A palavra vem para nos limpar. Como o jovem purificará o coração? Observando a sua palavra. E quando é observar, não é apenas conhecer, é praticá-la. Aqui é uma exortação, abandona esse sentimento mal, abandona esse pensamento aí, que está projetando agora contra o próximo, acusando justamente, dando falso testemunho. Não faça isso não. Deus não vai deixar nada passar aqui batido não. Enquanto muitos estão às escuras tramando, pensando que Deus não está vendo, e o profeta Isaías vai dizer, ai daqueles que estão às escuras tramando, e não dizem quem nos viu e quem nos vê. Ai daqueles, há um poderoso sentado no trono de glória observando, neste momento, sondando os pensamentos dos corações e as intenções. A palavra vem nesta noite para aqui nos exortar a abandonar toda impureza. Receba esta palavra poderosa para a salvação, receba esta palavra de Deus, e seja praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai logo e se esquece de como era. Vai lá, olha, arruma, mas saiu dali, quando eu estou não sabe nem como é que está mais. Pessoa esquece da palavra de Deus, facilmente esquece da palavra de Deus, rapidamente esquece da palavra de Deus, não busca meditar. Não sei seus irmãos aqui, mas no início da caminhada, quando a gente está lendo a palavra de Deus, quando a gente deita ali no sofá, e aí fecha os olhos, não sei se alguém já teve essas experiências. Até hoje eu tenho essa experiência. A palavra vai falando conosco. A nossa mente está falando a todo momento, ela está falando conosco. Falou Deus uma vez, duas vezes eu ouvi. O poder pertence ao nosso Senhor, louvado seja o nosso Deus. Ele diz mais aqui, olha, ensina, o que a palavra nos ensina? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, da liberdade, que ela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha, o que ele será bem-aventurado? Mais do que feliz. A pessoa que atenta para a palavra de Deus, para o ensino de Jesus, tudo que ele impor às suas mãos para lhe realizar, terá resultado positivo. Vai fazer um negócio,
vai ali dedicar a uma agricultura, ou muitas outras coisas, vai ver a prosperidade. Deus vai fazer com que o trabalho das mãos tenha êxito, tenha resultado positivo, porque é Ele que edifica, é Ele que edifica, é Ele que multiplica a semente, é Ele que põe o pão sobre a mesa. Não é dos nossos esforços, não é. Não adianta levantar de madrugada, Salmo 127, dormir tarde, comer o pão de dores. Se não for Deus que edificar, minha filha, o esforço vai ser vão. Tem muita gente trabalhando, passando situação difícil, financeiramente difícil. Não prioriza o reino de Deus. Como é que vai ter resultado positivo? Não tem tempo para Deus, não lê a sua palavra, não busca conhecer a sua vontade, fica aí levantando de madrugada, dormindo tarde, mas não está tendo resultado positivo. Por quê? Tenta entender onde é que está o erro. O erro está não priorizar a vontade de Deus. Vou deixar bem claro essa noite. O erro está de não priorizar a vontade de Deus. Quem prioriza a vontade de Deus verá a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais ensina? Versículo 26. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A língua deve ser usada para edificação, não é para lançar maldição, é para bem dizer. É o capítulo 1 vai falar, o capítulo 3 vai falar que ela inflama todo o corpo. Nós temos que moderar as palavras que nós falamos e vigiar, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Nosso irmão Sinésio chegou com esse versículo hoje, né, irmão Sinésio? O Sinésio chegou falando esse versículo hoje. Pronto para ouvir. Tem ouvido aí da palavra de Deus? Tardio para falar, tardio para irar. Devemos refrear nossa língua, mais do que ensina o versículo 27. A verdadeira religião, pura e imaculada, para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, devemos praticar as boas obras, fé em ação. Chega a pessoa, grita lá, me dá algum alimento, a pessoa tem o seu celeiro lá, a sua dispensa, mas a pessoa grita lá de dentro: vai em paz, Deus te abençoe. Fez alguma coisa demais? Nada. Está tendo a oportunidade de socorrer os aflitos, os necessitados. Tem em suas mãos o fazer o bem e não faz, comete pecado. Está escrito em Provérbios 3. As boas obras acompanham aqueles que realmente creem em Jesus e realmente vivem aqui para Jesus Cristo. Devemos guardar deste mundo, de ser contaminado com as coisas deste mundo. Nós temos que vigiar constantemente. A palavra de Deus é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tomai a palavra de Deus, capacete da proteção. Ela ilumina a mente, ela traz uma mudança, ela esclarece a vontade de Deus. Ela também é comparada com a espada do Espírito. É com a palavra que nós vencemos o mal. É com a palavra de Deus que nós vencemos o mal. Pague o mal com o bem. Se injuria, abençoe essa vida. Faça assim. E assim será reconhecidos por Deus. No mesmo livro de Tiago 3, versículo 18, diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. O resultado é positivo para aqueles que praticam a justiça. É a paz que excede todo entendimento. Deve semear
em paz. Mas tem muita gente que está fazendo a obra de Deus em diferença, como Paulo diz em Filipenses, em contenda, invejas. Não, meus irmãos. Quando não tinha entendimento os discípulos, eles disputavam a posição. Jesus botou eles no lugarzinho deles. Falou para eles: vocês querem ser grande no reino? Quer um lugar de posição? Serve. Está explicado, serve aí. Nós somos chamados para servir. Servir com a palavra de Deus, servir com os bens, com a palavra de consolação, de conforto. Nós estamos aqui todos caminhando para o único reino, o reino de justiça. Estamos aqui para ajudar uns aos outros, reconhecer a graça que Deus nos concede aqui para servi-lo. E Deus tem feito isso para conosco. Deus tem dado. A palavra nos diz em Hebreus 6 que aqueles que foram iluminados ali, fez participantes, mas caíram, desprezaram as bênçãos de Deus, a santa e poderosa palavra de Deus. Palavra essa que Deus tem nos enviado para uma mudança de caráter, mas a pessoa despreza, o resultado é ser queimado, é comparar com uma terra que não serve para o plantio, que não tem fertilidade imprópria. Vai ser queimado, mas ela exorta. Deus espera de nós coisas melhores e pertencentes à salvação. Ele não esquece do amor para com os santos. Nós devemos fazer a obra por amor, servir por amor a Deus, de coração voluntário. Não é para ser melhor do que ninguém, não é para se achar melhor do que ninguém. A obediência deve ser o fruto da gratidão pela salvação que Ele tem nos dado. Fruto da gratidão deve ser o fruto da gratidão. Ser grato pela salvação que Deus já tem nos dado. Obedecemos por gratidão, por amor, por reconhecimento, por tudo que Ele tem feito conosco. Olha onde nós estávamos, sentenciados, encaminhando para o juízo vindouro. Deus, Ele se põe à frente e chama este povo para a sua presença. Aqui nós estamos para semear em paz. Hebreus 12, 14 e 15. Volte aí, Tiago. Paz. Hebreus 12, 14 e 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: seguem a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Está declarado, está afirmado aqui. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação é pela obediência à sua palavra. Onde a mensagem desta noite, Deus nos fala, nos alerta: não negligenciar, não abandonar, não ser ouvintes esquecidos. Seguir a paz com todos, paz na igreja, paz na casa, paz no trabalho, paz nas ruas, paz com todos. Nosso coração não pode ter nenhuma diferença com ninguém. Não, isso é coisa do mundo. Depender de nós, nós temos paz. Se depende de nós, tenhamos paz. A paz que nos conforta em meio às injustiças, às tribulações. O mundo não tem esta paz, porque não conhece a Jesus Cristo, não tem entendimento da sua palavra, não se santifica pela obediência ao seu sacrifício. Sem santificação ninguém verá o Senhor. No versículo que nós lemos 9, que fala de uma correção, uma comparação aqui, de uma correção do Pai terreno com o Pai celestial,
No versículo 10 ele vai dizer que a correção é para sermos participantes da sua santidade. E no começo ele vai falar que nós devemos aqui correr essa carreira com perseverança. A carreira que nos está proposta. Que carreira é esta? Uma vida de santidade, com perseverança, sempre orando para Jesus Cristo, sempre com os olhos firmes nele, sempre para que nós sejamos participantes da sua santidade, para que Cristo em nós seja manifesto. Cristo em nós seja manifesto. Para que o mundo veja a mensagem da cruz. Nós somos carta lida pelo mundo. Mas será que o mundo tem visto e olhado a mensagem de Cristo em nossos corações? O amor, total obediência, as ações segundo a palavra de Deus, os pensamentos segundo a palavra de Deus, as palavras que nós proferimos, palavras de edificação. Aí vem aqui, olha, no versículo 15: tende cuidado, olha, um alerta. Um alerta. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Quanta gente está perturbada agora porque tem amargura no coração? Raiva. Ele está pensando que o outro está passando mal, está trazendo mal para si mesmo. Está tomando o veneno achando que o outro vai morrer. Está enganado. Muitos estão assim, com amargura, estão perturbados, invejas, com iras. Aí está alertando, cuidado. Não deixe que brote nenhuma raiz de amargura e vos perturbe, não. E ele diz assim: por ela muitos se contaminam. Além de estar nessa condição, vai inflamar o coração de muitos. Assim irá contra pessoas que nada fez contra ele. Eu contei um pequeno testemunho de uma colega, e uma pessoa da família dela fechou a cara para ela. E ela sem entender, porque na consciência dela nada fez, nada falou. Mas tinha uma outra pessoa que não gostava dela, e essa pessoa tinha amizade com a sua parente. E aí inflamou o coração dela. Gira um sentimento de inveja, de ciúmes. Inflamou o coração dessa pessoa da família, sem a pessoa ter feito nada. Muitas pessoas estão sim, sendo contaminadas. A pessoa lá nada fez com ele, mas por causa de uma pessoa que não gosta, tem inveja e fica no ouvido falando para ele sobre a pessoa deixa entrar no coração. Contamina. O mal mancha. O mal mancha. Nós temos que vigiar o que nós estamos ouvindo e em quem nós estamos. Com quem nós estamos? Muitos estão perturbados com sentimentos malignos. Coríntios 15, 1 Coríntios 15. Volte aí, 1 Coríntios 15. Olha o que o apóstolo Paulo, no versículo aqui, estamos concluindo a respeito da ressurreição. Ele vai iniciar o capítulo 15, ele vai falar no início. Diz assim: olha, irmão, desejo lembrar-vos do evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permanecei, pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como anunciei. Se vocês que ouviram de mim o evangelho, os ensinos de Deus, retém, guarda no coração, assim como está sendo anunciado, resultado positivo, valor eterno, salvação, valor eterno. Mas muitos aqui, incrédulos, não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz assim: já que Cristo não ressuscitou, vocês estão mortos ainda nos delitos e pecados. E no final, vai concluir a respeito deste assunto. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, esteja firme nos ensinos de Jesus. Não deixe que venha
ensinos de homens, fazendo com que desvie da verdade. Não aceite, não salte, porque tem pessoas que estão indo além dos ensinos de Deus, falando coisa que não convém. Não aceite, permaneça firme e constante em Jesus. O Evangelho da Graça nos ensina a renunciar, abandonar toda impiedade e injustiça, manter no presente momento em obediência, firme e constante, sempre abundante, sempre em crescimento espiritual, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, é de valor eterno, tem uma recompensa. Quem faz a obra por amor, como Paulo cita. Aqueles que pregam o Evangelho por amor, esses receberão a recompensa. Esses que andam em amor, esses verão a glória de Deus, esses viverão eternamente na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 6, que eu citei, vamos lá, Hebreus 6. Pode usar no finalzinho. Foi antes de Tiago, Hebreus 6, versículo 9. Diz assim: de vós, contudo, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que assim falemos. Versículo 10 de Hebreus 6. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servem aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Imitem aqueles que Deus aqui o testemunhou, deu testemunho de fé, que manteve paciente como Jó. Jó, ele manteve-se paciente, e veio o resultado de Jó. A sorte de Jó, no final, tudo dobrado. Em meio às acusações, ele permaneceu crendo em Jesus, em Deus. Deus nos espera coisas melhores de nós, que nós venhamos sempre imitá-los, aqueles que aqui Deus deu testemunho de fé e paciência. Precisamos de paciência, e a Sagrada Escritura nos ensina a ser paciente, a confiar em Deus, para que nós tenhamos a confirmação daquilo que Deus tem nos prometido. Devemos sempre. Provérbios 21, 16. Provérbio 21, 16. Diz assim. Provérbios 21, 16. Olha o que vem para aqueles que não andam em retos caminhos, que negligencia a palavra de Deus da salvação. Olha, preste bem atenção. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O homem que anda desviado do caminho da verdade, do conhecimento, do entendimento, que está longe da palavra de Deus, dos seus ensinos, na congregação dos mortos repousará. Será condenado, banido da face de Deus. Tem pessoas que estão zombando da palavra de Deus, fazendo o seu carniço. Mas esse dia vai chegar, e muitos vão chorar, e nada vai poder fazer por eles, porque Deus nos dá a oportunidade agora, no presente momento, nesta vida. Deus está clamando aos pecadores, chamando ao arrependimento, para viver aqui uma nova vida. Deus espera de nós coisas melhores pertencentes à salvação.
que nós venhamos cada dia esforçar e ser melhor, mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu chamo aqui o pastor Romar.